Então, já coloquei para gravar. Então, como é uma turma diferente, né? Eu sei que tem alguns aqui que estavam pela manhã, mas a grande maioria são novos. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Elisângela. Então, eu vou me apresentar. Pessoal, meu nome é Elisângela. Eu estou acompanhando desde o início o processo de implantação do sistema Evica Solutions, a empresa de vocês. E vou acompanhar também agora essa semana e na próxima os treinamentos de usabilidade com vocês. Esses treinamentos já foram realizados com a gestão, ou seja, eles já conhecem toda a usabilidade do sistema, mas agora é a vez de vocês que estão aí, né, junto ao cliente, para aprender como vocês vão trabalhar, colocar no dia a dia as informações dentro do sistema, ou seja, alimentar ele, tá? Então, para iniciar, já que todos fiquem cientes, eu peço que vocês foquem no que eu estou explicando, para vocês entenderem bem como é um primeiro contato, né, gente? Elisângela. Oi? Tá dando um pouco de eco, não sei se todo mundo tá percebendo isso. Tem eco para vocês também, pessoal? Sim. Eu estou numa sala que individual, não deveria ter barulho. Continua o eco? Oi? Vai falando que a gente vai percebendo. Deixa eu ver se tá dentro do ambiente. Verifica para mim se apareceu para você mais um colaborador, Elisângela. Não tem ninguém que espera aqui na sala. Como está aí, pessoal? Ainda está dando eco? Oi? Parece que melhorou. Tá. Qualquer coisa, vocês vão me avisando, por favor, tá? Eu estou Pode passando deixar. individual já para evitar o amanhã. Ok. Então, assim, pessoal, hoje eu vou fazer uma apresentação geral primeiro do sistema e depois nós vamos entrar no uso exatamente, tá? O que seria para vocês, tá, pessoal? Como que vocês vão usar no dia a dia as ações que vocês fazem hoje, no que vocês usam para documentar as vendas dos clientes de vocês? Eu vou mostrar nos sistemas funcionalidades e quando eu terminar, eu vou questionar. Tudo que vocês fazem hoje, eu mostrei aqui alguma ação que eu não mostrei para vocês. E aí eu conto com vocês para ele me trazendo esses relatos para garantir que tudo que vocês façam, vocês saibam como fazer em casa. Então, se eu deixar algo de fora, eu vou questionar e vocês me trazem. Também, durante o treinamento, fiquem bem à vontade para vocês interagirem comigo, me manda aqui mensagem, ou pode abrir o áudio, pode falar, surgiu uma dúvida, questionem, porque a intenção é essa, pessoal, que fique clara a usabilidade do sistema para vocês, tá? Então, eu não estou conseguindo entender, está muito rápido, não está explicando no detalhe, eu não estou conseguindo entender o que eu faço hoje, vão me falando, é assim que eu vou conseguir fazer da melhor forma para vocês, para que seja mais produtivo esse treinamento, tá? Então, fiquem bem à vontade, não tenham vergonha, tá? Está todo mundo aprendendo junto aí, não tenham vergonha. Quanto ao sistema, vocês já foi passado o recado aí no início, né? Então, cada um de vocês tem o seu acesso individual, um link ali do sistema, e vocês, se der algum erro, repassem internamente, que o pessoal verifica qual é a mensagem do erro de vocês, tá? Mas todos têm o seu usuário, e sempre que usarem o sistema, o usuário e senha único, vocês não compartilhem com o colega, porque tem os logs no sistema que mostra quem criou, quem editou, qualquer alteração feita, para saber qual foi o usuário que fez aquela ação. Então, se eu passei meu usuário para um colega e fez algo errado, vai dizer que fui eu que fiz, que está lá o meu usuário. Então, muito cuidado com isso, tá? Cada um seu usuário e senha individual. Então, pessoal, para iniciarmos, então, eu vou pedir que alguém passe à frente quem gostaria de compartilhar a sua tela, que eu vou passando as informações e essa pessoa vai fazendo. Eu gosto de eu passar as instruções e alguém fazer para que fique mais claro para vocês. Se eu for fazer, eu vou fazer muito rápido, porque eu já conheço, então eu prefiro que sejam vocês, tá? Quem gostaria de ser o modelo aí para os demais, vai fazendo comigo, por favor.
Não fiquem envergonhados. Eu só vou pedir que essa pessoa compartilhe a sua tela para que todos acompanhem a tela dele. Estão todos já com acesso à plataforma da MK, pessoal? Então, quem que vai fazer o primeiro cadastro? Não tenham vergonha, pessoal, fiquem bem à vontade. Aqui não tem o certo e o errado, eu vou explicar tudo do zero agora para vocês, tá? Só preciso que alguém faça. E não pode ser o Pablo, porque o Pablo já fez esse treinamento anteriormente. Sabe, vamos no sorteio aqui? Eu acho que vai ter que ser você, Dina. Peraí, tô só finalizando a abertura de ordem aqui. Vou compartilhar. E eu vou pedir um foco aqui, pessoal, que depois que o treinamento finalizou, eu vou encaminhar lá pro Pablo, do Fernando, o link da gravação, e vocês podem reassistir sempre que necessário, e aí sim, reassistindo, vocês têm o usuário e senha de vocês, aí vocês vão abrir no sistema, podem fazer vendas, podem testar à vontade, que o sistema é exatamente para isso. Quando nós formos realmente fazer a migração, a troca de sistema, nós limpamos esses testes e a partir dali fica a produção só, tá? Então, podem ficar bem à vontade. Então, vamos lá. Compartilha a tela, por favor. Isso aí, perfeito. Pessoal, isso aqui é a tela do sistema. Assim como está à direita, ele tem ali uma pesquisa de satisfação. Uma vez por mês vai aparecer essa pesquisa para cada um de vocês. Que é para vocês darem uma nota pela experiência de vocês de uso do sistema. Claro que nesse momento vocês ainda não conhecem, né, pessoal? Então, nesse momento você só vai fechar, tá, gente? Mas vocês, todo mês vai aparecer essa pesquisa e é bem importante para a gente saber como está a satisfação dos nossos clientes, daqui tem o nosso NPS, tá? É bem importante. Pode só fechar ali em cima de desfechar a mensagem. Ok. Essa é a tela do sistema. Eu vou dar uma geral, antes de eu entrar no menu, para vocês conhecerem o que o sistema traz, só para vocês irem se familiarizando, mas no decorrer do treinamento nós vamos entrando mais a fundo em cada um deles. Então, para quem já participou, hoje pela manhã eu já apresentei, né? Mas como são duas turmas, vamos totalmente do zero de novo. Da direita para a esquerda, tem um nome do usuário bem acima. À direita. Isto. Aqui, pessoal, tem ali ao alterar senha. Como a gente sabe, né, por questões de segurança de tempo em tempo, é importante que vocês alterem as senhas de vocês, né, para garantir que não tenham problemas, como eu mencionei. A senha é única, ela é criptografada. O Pablo, o Fernando, o André, qualquer um deles, eles sabem o usuário de vocês, mas eles não conseguem visualizar a senha, tá? Então, você pode alterar de tempo em tempo por garantia. E tem o sair ali embaixo, a parceria do sistema, né? Então, tem as opções aí abaixo. Do lado, ele tem uma casinha. Essa casinha, ela é essa tela inicial. Ah, eu estou em qualquer outro menu e eu quero voltar para a tela inicial. Eu só venho nessa casinha, que é essa tela que está aí aberta para vocês. E ali em cima do nome, bem no meio da tela, tem um círculo com a borda verde. Ali vocês podem salvar a foto de vocês, tá? Ah, daí todo mundo vai ficar salvo minha foto lá no sistema. Então, quando tem um atendimento aberto, está lá a fotinha de quem é. Então, vocês podem ficar à vontade se vocês quiserem colocar foto, tá? Do lado, lá em cima na próxima moeda, eu tenho uma interrogação. Segue na ordem lá em cima, por favor, para a esquerda. Isso. Tem uma interrogação. Pessoal, pode clicar, por favor. Isso aqui, pessoal, é todo o sistema já documentado. Então, para quem tem uma dificuldade, que para poder entender, eu preciso ler, eu só assistindo o treinamento, eu não consigo, eu preciso ver. Então, pessoal, aqui vocês buscam por assuntos. Por exemplo, coloca ali em cima, cancelar contrato. Ele vai te trazer as opções, você seleciona,
Ele busca por palavras-chave, tá? Então, quanto menor a palavra, mais fácil ele encontrar. E desce um pouquinho, por favor. Vai descendo um pouquinho. Mais. Esse tem os menus diferentes. Ele mostra o caminho para chegar até o menu. Ele mostra o print das telas e depois vai mostrando cada campo da tela do print, o que ele tem que preencher em cada deles. Então, é todo o sistema totalmente documentado. Como que eu cadastro um cliente? Eu não lembro mais. Eu vi no treinamento, mas não lembro mais. Coloco lá em cima na busca, entro no menu e ele me diz, vai no menu tal do sistema, mostra o print da tela e diz em tal campo, vai tal informação, vai explicando tudo no detalhe, tá? Então, neste menu, sempre que necessário, disponível, é a documentação escrita do sistema, tá? Pode voltar do sistema, por favor. E do lado, ele tem um fonezinho, que é um suporte online, que no futuro, vamos dizer que tem algum erro, alguma questão que vocês não saibam resolver, vocês precisam de uma ajuda. E aí vocês vão ter acesso a um suporte nosso, aqui no MK Solutions, que vocês vão dizer qual é a dificuldade, e nós vamos dizer onde você faz o procedimento. Claro que isso vocês só vão ter acesso depois do sistema já implantado. Nesse primeiro momento é direto comigo aqui. Então, depois, mais à frente, a gestão que vai passar as instruções de quem pode ter esse acesso para nos contatar quando precisar de uma ajuda. Então, isso vai ser ainda passado mais à frente a vocês. E agora, pessoal, acima, bem no centro da tela, tem vários botões, nós chamamos de moedas, né? Que são os menus do sistema. E eu vou, por alto, explicar o que é cada um deles. Claro que no decorrer do treinamento a gente vai entrando no detalhe em cada um deles, mas hoje eu vou só dizer por alto o que eles são. Segue da esquerda para a direita, só para a gente seguindo na ordem, né? O bot. Pode clicar. Esse aqui é o menu que ele te dá uma mensagem que não está instalado ainda. Pode dar um ok, não está liberado. O bot, pessoal, é o robozinho que faz o atendimento. Aquele que o teu cliente chama na rede social, o robozinho pergunta quem é o cliente, pergunta o que ele quer auxílio, né, pelos menus. Então, esse aqui é onde contabiliza todos os atendimentos feitos pelo robô, pelo MK-Bot. O próximo à esquerda é o mapa MK-Net Maps. O que é um mapa? É uma ferramenta do MK, um produto nosso, que é onde dentro do sistema ele faz todo o vínculo da rede de vocês, rede fibra de vocês, para saber quando vocês vão fazer uma venda, se dentro da área de alcance daquele cliente tem porta disponível para vocês instalarem ele. Então, isso aqui te dá essa gestão, se tem porta disponível, se está ocupada, com qual cliente, por isso é MK-Net Maps. Próximo, menu integradores. Aqui são todas as integrações que você pode clicar, e ele sempre abre submenus dentro, tá? Aqui, integradores, pessoal, é onde o MK é menu no qual é feito as configurações para integrar com outros sistemas via API, via web service. Então, é aqui que tem as integrações. E geralmente são o quê? São plataformas de telefonia, plataformas de TV, outras plataformas, relatórios que precisam emitir fiscais para contabilidade. Então, isso são as integrações que a MK tem. O próximo, lá em cima, menu técnico. Quando eu falo em técnico, é o PPOE do cliente de vocês, que aqui na MK a gente chama de conexão. Então, é aqui que vocês vão ver quais os clientes estão bloqueados por falta de pagamento, quais os clientes estão ativos. É aqui que vocês veem as notificações de parada. Eu quero mandar um aviso para todos os meus clientes de um determinado bairro, uma determinada área, que vai ter uma manutenção na rede. Então, se tiver uma instabilidade, é por isso. Então, aqui que eu faço toda essa verificação. Quem são os clientes que estão online? Quem está conectando e caindo, tendo queda frequente, tudo isso é aqui que vocês têm os relatórios. Lá em cima é o estoque. Aqui no estoque, o MK dá um controle em tempo real dos equipamentos que a empresa controla. Por exemplo, quantos metros de cabos eu tenho nesse momento?
quantos roteadores, ONUs, ONTs, seja lá o equipamento que for que a empresa controla, quanto a empresa tem hoje. E esses que a empresa tem estão onde? O que está com a empresa? O que está com o técnico de rua? Então, em tempo real, o MK tem aqui relatórios, a empresa tem esse controle. Tá? Próximo lá em cima é o Workspace. Aqui no Workspace é onde eu controlo, tá, pessoal? Eu vejo relatórios de quantos atendimentos foram gerados naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então, quantos atendimentos e que tipo de atendimentos foram feitos aos meus clientes. Então, por exemplo, hoje nós tivemos 100 atendimentos no total. Desses 100, quantos foram de reclamação, quantos foram financeiro, técnico, quantos foram novos clientes? Então, para vocês terem dados, tá? E daí no MK nós temos uma diferença, tá, pessoal? Que alguns sistemas não têm essa separação, mas aqui ele é bem separado para gestão. No MK, eles separam o atendimento da ordem de serviço. O que é o atendimento? Atendimento é o que eu faço meu cliente, diferente qual o assunto que ele me chamou, e gera aquele protocolo, que inclusive a Anatel exige, né, que sempre se faça o protocolo ao cliente. Então, se o Dylan, cliente, ele entrou em contato com vocês, pedindo informações do valor do boleto. Por que o boleto está naquele valor? Ou solicitando uma segunda via de nota fiscal. Problema de conexão, seja o que for, vocês vão abrir um protocolo de atendimento. Eu não resolvi o problema dele, eu preciso mandar um técnico lá na casa dele. Isso, para nós, é uma ordem de serviço. OS no MK, pessoal, é só quando eu preciso mandar um técnico à casa do cliente, tá? Isso é uma ordem de serviço. Então, atendimento é um atendimento diferente para o assunto. Ordem de serviço é a visita técnica na casa do cliente. Então, essa é a diferença americana, tá? Eu sei que tem sistemas que tratam tudo como OS e acaba se perdendo o controle, tá? Então, é aqui no Workspace que eu tenho os relatórios de parte de atendimento e ordem de serviço e também aonde eu posso abrir manualmente o atendimento do meu cliente. Lá em cima do menu bot é o que o robô abriu. Aqui é o que vocês abrem se o cliente veio até vocês, tá? Então, pode ter tanto o atendimento pelo robô como por vocês, tá? Seguindo lá em cima, próximo ao financeiro. Isto. Aqui no financeiro, eu tenho nessa tela tudo o que a gente falar de financeiro. Vida financeira do cliente, contas a pagar da empresa, é tudo dentro desse menu. Claro que nem todo mundo vai ter acesso a tudo, depois terão, a gente tem toda uma questão de permissionamento, que cada um pode visualizar ou não conforme suas tarefas, tá, no dia a dia, mas aqui fica toda a vida financeira do cliente, os boletos, parte de notas fiscais, contas a pagar, relatórios financeiros, relatórios de contratos, quantos contratos ativos a minha empresa tem hoje, quantos cancelados esse mês, esse semestre, tudo que for de financeiro está aqui dentro, tá? Próximo lá em cima é o menu gestão. Então, o menu gestão é mais para os gestores mesmo, como o próprio nome diz, que são gráficos dos menus do sistema. Então, isso a gente nem vai entrar muito a fundo, né? Isso é gestão mesmo. E por último, lá em cima, é o menu CRM. O menu CRM é o menu de controle de vendas, então é aqui que vocês fazem a gestão do comercial da empresa, para que vocês saibam quantas vendas a empresa tem nesse momento ativas, sendo negociadas, quantas vendas foram fechadas, quantas foram perdidas, ou seja, inviabilizadas, por algum motivo não vai mais seguir, tudo a gente tem aqui dentro do menu CRM. E nos nossos treinamentos, nós vamos começar por este menu, que é a venda. Então, aqui, pessoal, só trouxe um geral, para vocês entenderem todos os menus do sistema, mas depois, no dia a dia, nos treinamentos, a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo neles, tá? Então, hoje, como primeiro passo,
eu vou começar com vocês pela venda. Chegou um cliente, uma venda do zero. É isso que nós vamos começar hoje. Mas eu não vou só fazer a venda, eu vou ensinar vocês de ponta a ponta. Ou seja, desde que chegou um cliente totalmente novo, até o final, passou por todas as equipes, todas as etapas, eu instalei na casa dele, está pronto. Terminei meu atendimento, ou seja, de ponta a ponta, desde a venda até a instalação. Tá? Então, para vocês venderem, nós aqui no menu CRM, nós temos nessa tela que vocês estão, a tua lateral bem em cima, vocês estão no menu CRM Home, naquele verdinho bem de cima à esquerda. É ali que vocês estão nesse momento. Nessa tela, vocês olharem um pouquinho mais à direita, tem uma moeda, um T, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui do 1 ao 5 são as etapas de uma venda. Por que que a gente tem separado, pessoal? Porque eu quero saber quem instalar a primeira, que é quando eu registro uma lead, né, uma prospecção. No 2 é quando eu vou ofertar os produtos que a empresa tem. No 3 é a etapa que eu vejo se tem disponibilidade naquela área, aquele endereço para eu instalar esse cliente. No 4 é quando eu finalizo, eu fecho a venda realmente. E o 5 é onde eu crio os vínculos no sistema. Parte financeira, parte de autenticação, OS, técnico instalado. Então, são as etapas da venda. Hoje, como eu vou estar explicando no detalhe cada campo que vai abrir, então vai acontecer de, quando eu chegar naquela tela, vou explicar todos, vai parecer demorado, mas não é, só porque a gente está indo no detalhe, explicando cada campo. Tá? Para eu iniciar uma venda, pessoal, eu não preciso esperar fechar a venda para lançar no sistema. O CRM é exatamente para isso, é uma prospecção, não é só venda fechada. Então, aquilo que eu quero vender, eu quero iniciar lá do zero, eu ofertar para o cliente, registrar as etapas de negociação com ele, tudo é registrado aqui. Então, no momento que eu quero iniciar uma prospecção, eu vou no menu, clico ali, e vou abaixo, vai abrir os menus à direita, embaixo. Embaixo à direita tem uma izinho. Eu vou criar uma nova lead, ou seja, uma nova prospecção, uma nova venda. Tá? Nessa tela, pessoal, para eu vender, eu posso estar vendendo para um cliente que já é da base ou um cliente que está chegando totalmente novo. Se é um cliente da base, ele já está cadastrado, eu só busco o nome dele. Mas se ele é um cliente novo, eu tenho que ter um cadastro. Por quê? Não tem como eu vender para quem não existe, então preciso cadastrar primeiro. Na primeira linha em cima, eu tenho 2 sinais de mais, mas o primeiro tem um tilezinho, que é o cadastro expresso, e o segundo não. Pode clicar nesse do cadastro expresso, por favor. Isso. Ok. Nessa tela, pessoal, que tem um asterisco vermelho, é o obrigatório, e o restante não é, só não preenche, né? O que é um cadastro expresso? O meu cliente, ele não quer me passar documento, não quer me passar nada, ele só quer informações. Se eu só passar as informações e não cadastrar, eu não sei que ele entrou em contato comigo, ninguém vai saber, entendeu? Então, mas isso tem que ficar registrado para mostrar números para a empresa, né? Então, neste momento aqui, vocês vão botar só o nome, o celular e o endereço. Para quê? Eu tenho número para retornar, para contatar ele em algum outro momento, e endereço para saber se eu posso vender para ele. Só que eu não vou fazer aqui, tá, pessoal? Fecha essa tela. Eu vou fazer um cadastro completo para ensinar todos os campos para vocês, que é o outro mais. Qual é a diferença se eu vou usar o primeiro ou o segundo? No primeiro, o cliente não quis me passar nenhum documento. O segundo é aquele que já me passa tudo. Então, eu já faço o cadastro completo logo, tá? Bem em cima, eu tenho tipo, cadastro, se é pessoa física ou jurídica. Se é pessoa física, ele pede, ele muda a tela, ele vai pedir CPF física e CNPJ da jurídica, tá? Então, conforme que eu selecionar um dos campos, tá bom? Eu vou pedir, Dina, que você faça uma venda para você, tá? Lembrando
O que tem asterisco é obrigatório. O que não tem asterisco é o opcional, ou seja, se a empresa quer, vocês preenchem, mas não é obrigatório, tá? Pessoal, aqui eu vou passar umas instruções, só um momentinho. Na segunda linha, troca ali o número do CPF, Dília. Muda o último número ali. Só para você ver a verificação, tá? Troca o número e segue. Só muda o último número lá no finalzinho. Ok. Olha lá embaixo, deu um erro em vermelho. O sistema confere se é um CPF válido. Ele não confere se é dessa pessoa, ele só confere se é válido, tá? Aí eu poderia botar o nome João lá em cima, mas se o formato do CPF é válido, ele aceita, entendeu? Então, só para deixar vocês cientes disso, pode botar o teu. E incorreto, ele não deixa seguir, tá? Na linha de baixo, pessoal, ele tem lá embaixo a classificação pessoa. Clica ali para as opções. Aqui vocês dizem se esse cadastro ele é um cliente, se ele é um fornecedor, se ele é um funcionário, uma transportadora. É aqui que você diz, tá? Por quê, pessoal? Porque o MK... Aqui tem gente pedindo para entrar. Aqui, o pessoal sempre... para eu cadastrar um técnico de rua, tem que ter um funcionário. Para eu cadastrar, para eu lançar um contas a pagar, tem que existir já o cadastro do meu fornecedor. Então, é a mesma tela que eu preencho o cliente, eu preencho os demais também. Então, sempre que eu falar em cadastro, é sempre igual, tá? Então, eu coloquei aqui é cliente. Do lado, ele tem o pronome de tratamento ali no sexo. Quando você coloca feminino, masculino, é pro app, o aplicativo do MK, que eu já vou falar um pouquinho mais à frente, para ele saber o pronome de tratamento para aquele cliente, quando mandar mensagem, tá? E do lado tem ali o nascimento, que lá no nosso aplicativo tem como mandar as mensagens de aniversário, então o sistema vai saber quando é o aniversário do cliente para disparar a mensagem para ele, tá bom? Seguindo, então, na parte de baixo, tag. O que é uma tag? É uma classificação daquele cliente. Então, essa tag é o que ele... por exemplo, eu vou usar o mesmo que eu usei para a equipe da manhã. E-mail, que aliás já ficou, eu posso só selecionar. Ah, mas eu quero uma tag nota fiscal. Poderia também, é só digitar, se nunca foi usado, cria ela nova. No momento que tu usou uma vez, ela fica ali aparecendo, tá? Então, eu tenho alguns clientes que mesmo indo no boleto direto, todo mês encaminhando as mensagens, ele ainda pede que eu encaminhe por e-mail todo mês o boleto dele. Então, quando eu fizer uma ação em massa de envio de e-mails, eu seleciono a tag, e-mail, só vai mandar para os clientes que tem essa marcação, para os outros não mandar. Então, por isso que tem essa marcação do e-mail. Tá? Então, tag é tipo uma marcação, uma classificação para o cliente de vocês. Pode seguir para a próxima tela, por favor. E-mail. Não tem o asterisco vermelho, porém sempre é obrigatório. Qual o e-mail desse cliente? Se ele for pessoa jurídica, ele tem do lado o site. Pode botar o site também, tá? Celular. O celular sempre é obrigatório. Ah, mas ele tem um residencial além do celular. Ok, mas o celular é obrigatório. E aqueles números, aquele um contato extra, eu preciso de um contato, me passa um contato próximo ao seu. É abaixo, que você vai no mais. Vai colocar esses outros contatos vinculados a esse registro. Então, pode ir ali abaixo no mais, cadastrar um próximo contato adicional para esse cliente. Hoje de manhã o pessoal me passou aqui como é que vocês chamam esse campo hoje, né, de vocês. Aí você vai colocar lá em cima. Tratamento, nome,
Se tem, né, a data de nascimento, mas não é obrigatória, né? Vai botar o número de contato. Então, você vai preencher as informações. Coloque aí um contato extra para você. Uhum. E quando você salvar, já vai ficar salvo lá para vocês. A observação lá embaixo, né? Para saber o que que é essa pessoa, né? Pode salvar? Pode sim. Isso. Já ficou salvo ali. Além do contato do próprio cliente, um contato extra próximo a ele. Tá? Vai para a próxima tela, nós vamos agora para o endereço. É aqui que eu vou cadastrar o endereço desse cliente. Ou seja, se é um condomínio e ele nunca foi usado, nunca foi cadastrado, clica ali em cima na setinha preta em condomínio. Isso, ó, não tem nenhum. Mas se é um condomínio, eu posso ir na setinha azul que tem do lado do campo. Isso. Cadastro o condomínio e a partir daqui, em novos clientes, sempre ele vai aparecer se ele for condomínio, eu seleciono, se não, não. Então, uma vez cadastrado, sempre vai ficar no banco de dados do sistema, ele reconhece, tá? Fecha a tela. Não é condomínio. Eu começo pelo CEP, então. Boto o CEP e dá um Enter. O MK já busca pelo CEP o endereço. Se ele reconhece esse endereço, ele já preenche abaixo. Então, esse CEP é dessa cidade, desse estado, mas ele não trouxe nenhum bairro, não reconheceu, não tem nenhum bairro de logradouro vinculado a esse CEP. Então, o que que você vai fazer? Ali no bairro, você vai clicar na setinha preta primeiro e ver se você localiza, bota o símbolo de porcentagem e digita uma palavra lá do bairro. Isso, dá um Enter. Ele busca. Pode não ter. Então, o que que você vai fazer? Você vai na setinha azul e vai cadastrar esse bairro. Lembrando, você nunca usou esse CEP, é a primeira vez, por isso que ele não está mostrando. Uma vez que você cadastrar, a partir de agora, ele sempre vai aparecer quando digitar esse CEP, tá? Vocês nunca vão usar microárea, tem certeza que salva no verde. Isso aí. Aí você pode procurar, agora você vai localizar. Isso. Logradouro. Assistiu o bairro, provavelmente não tem logradouro também. Mesma coisa, você vai cadastrar na setinha. Pode falar. Elisângela, uma dúvida que surgiu aqui, aí eu quis levantar aqui para ver se consegue sanar, por gentileza. Por exemplo, o cliente ele tem mais de um telefone, ou ele quer deixar o telefone de outra pessoa só para ter contato, mas ele não quer deixá-la como autorizado. A gente tem um campo que a gente consiga inserir esse segundo telefone, não tendo que deixar a pessoa como necessariamente autorizada? Aí tu vai descrever naquela observação lá quando você cadastrou aquele segundo contato, tá? Ah, sim, ok, então. Mas é só descrito mesmo, porque o campo é só indiferente se é autorizado ou não, tá? Então não, né? Aham, ok. Obrigado, viu? Nada. E surgindo dúvidas, vão questionando, pessoal. Eu sei que é muito no início ainda, né? Então é difícil ter dúvidas nesse momento, mas surgindo algo, vamos falar. Perfeito, ó. Cadastrei o logradouro, pode salvar, vinculado ao bairro, à cidade. Ok, agora já vai aparecer lá para eu selecionar. Deve ter vinculado ao bairro incorreto, senão já teria aparecido ali embaixo.
Tem que cuidar se é a mesma. Não, ele não mostrou nenhum, quer dizer que ele não buscou nada, tá? Você só digita se ele mostra várias opções. Tem que ser exatamente naquela cidade ali em cima e naquele logrador, para ficar tudo vinculado ao mesmo. Não está vinculando o mesmo ali em cima. Olha, vai lá, vai em bairro, procura esse teu bairro ali. Bairro só tem um, então tu está vinculando em outra cidade. Procura a cidade Cantagalo lá em cima, deve ter várias cidades Cantagalo ali. Agora sim, correto? Ok. Aí você vai botar o número, se tem complemento. Aí uma pergunta, aqui pessoal, nem é uma pergunta, é só uma informação, tá? Nessa tela, você botou à esquerda o endereço do cliente. À direita é o endereço de cobrança, o endereço do boleto. A maioria dos clientes são o mesmo em ambos, mas pode ter algum cliente que diz para vocês, olha, eu tenho um endereço, mas o boleto eu quero que vá para o escritório, eu não quero que venha para minha casa, um exemplo. Então, você poderia colocar à direita um endereço diferente e no boleto sair essa entrega. Mas, se o cliente disser é o mesmo, só marca lá em cima o endereço de cobrança igual ao endereço, ele replica o que está à esquerda, tá? Então, à direita, o endereço de cobrança é o que vai sair impresso no boleto. Próxima tela. Aqui, pessoal, vocês possuem o nosso app do saque, ou seja, vocês têm um aplicativo central do assinante, do cliente de vocês, personalizado, da empresa de vocês. Então, acima, além desse primeiro campo, o segundo, vocês têm que marcar que é acesso às redes móveis, que é o app do saque, né? E o usuário e senha da central do assinante, saque, então, sempre por padrão, já vem default do sistema, o documento dele, tá? Então, ele vai instalar o aplicativo lá na loja de aplicativos dele, e aí ele vai acessar com o documento, o número do documento dele. Então, esse é o usuário e senha padrão central do assinante. Do lado tem ali o grupo de atendimento. Como que vocês classificam esse cliente? Então, são alguns grupos criados já pela gestão, então, dedicado, física ou jurídica, né? Abaixa um campo do bot, do robozinho. Então, esse campo vai ser mencionado mais à frente no treinamento do bot. Pode seguir para a última tela. Na última tela não vai nada. Lê a mensagem para mim. Lê essa mensagem desse erro que apareceu sempre for vermelho. É um erro, tá, pessoal? Ele para mim, por favor. Pode seguir? Então, eu preciso que você leia aquela mensagem que tem vermelho embaixo. Erro. O usuário já cadastrado na base de dados. Dizer que esse documento por cima já foi usado em algum momento. Então, tu pode botar no final ali do usuário um número, uma letra, só para diferenciar o que já existe hoje. Ok. Pode ir para a próxima tela. Sempre cuida das mensagens que aparecem. Essa última tela não vai nada, é só para salvar. E salva lá embaixo no verdinho. Que não vai nada, é só salvar. Então, pessoal, parece muito demorado, mas não é só porque eu fui explicando. Não, Tá? aqui, ó. Mas é assim que eu cadastro o meu cliente. Agora que eu cadastrei ele, eu vou pesquisar ali em cima o nome dele. Procura pelo nome do cliente, por favor.
Sempre o código maior é o último que foi cadastrado. Pode clicar. No momento que eu selecionei o cliente da minha venda, porque eu já cadastrei, agora eu posso já abrir a negociação para ele, tá? Então, no momento que eu selecionei, ele preencheu os campos abaixo do endereço do cliente. São esses campos do endereço que vai dizer o que eu posso vender para ele. Por isso que o endereço é bem importante nessa tela. Além dos dados dele, mais abaixo, nas últimas 2 linhas, tem alguns campos que vocês preenchem em cada venda para que a direção, a gestão tenha dados no futuro, tá? Ou seja, primeiro campo ali, venda. É uma venda ativa ou reativa? O que é ativa? É uma venda nova, um cliente que nunca teve nada com vocês. Reativa é um cliente que já é da base, pediu um segundo ponto, ou ele foi cliente do passado e está voltando agora, ele tinha cancelado e está voltando. Então, é para a gestão saber das vendas de vocês, quantas são clientes totalmente do zero e quantas já são da base de vocês, tá? Então, selecione esse qual é. Meio de entrada. De que forma veio essa venda, esse cliente? Foi através de um anúncio? Foi uma indicação? Como que ele veio até vocês? Porque se a empresa paga anúncios, e esses meios de entrada, a empresa tem como criar novos, tá? Então, a empresa consegue saber o que está dando mais retorno. Tá? Do lado, tipo de contato. Ativo ou receptivo? O que é o tipo de contato? Essa venda ativa, vocês foram atrás do cliente ou receptivo, o cliente procurou vocês para contratar. Então, isso é para a gestão saber que nós estamos indo atrás ou o cliente que está vindo. Então, é para isso que tem esse campo. Tá? Ok. Ao lado tem o campo vendedor. Eu posso dizer que sou eu mesmo o vendedor, vou localizar o usuário e selecionar, ou um colega pode ter feito a venda, não conseguiu lançar e pediu que eu fizesse um favor. Então, aqui eu posso dizer que foi outra pessoa e não o meu usuário. Então, aqui vocês podem escolher o vendedor. Tipo do cliente. Ele é residencial ou corporativo? Ok. Na próxima linha, vocês têm ali o controle de visitas e a data da última visita. Pessoal, isso é só para quem tem aqueles vendedores de rua que fazem visita daquelas vendas porta a porta, para controlar o número de visitas para essa negociação. Então, se vocês não têm esses 2 campos, vocês deixem em branco. E o último ali é a campanha promocional. O que é uma campanha promocional? A empresa cadastra previamente a campanha vigente, por exemplo. Agora estamos em fevereiro. Vamos dizer que a empresa vai lançar uma campanha de carnaval. Tá? Então, ela vai lançar uma campanha e vai aparecer o nome aí para vocês. Não tem nenhum, porque a empresa ainda não cadastrou. Tá? Aí, tudo que vocês venderem que for referente a essa campanha, vocês vão vincular aqui, campanha carnaval, que vai aparecer para vocês. A empresa consegue depois, com os dados do sistema, fazer comparativos, tanto em relatórios ou no próprio BI. Comparativos. Olha, na campanha de carnaval de 2026 e na de 2025, qual foi a diferença? Onde eu vendi mais ou menos, para saber o engajamento, tá? Então, essa campanha promocional é a empresa que cria, vocês só vinculam na hora da venda para ter esses dados depois, tá? Nesse momento, não fecha, mas se eu fechar a tela sem fazer nada, não fecha. Se eu fechar sem fazer nada, eu perco isso aqui. Por quê? Eu não registrei. Clica na setinha para ir para a próxima tela. Quando eu clico na setinha, na hora ele registra, te dá essa mensagem, foi registrado, você dá um ok, fecha a tela, por favor. Como eu cliquei para seguir, ele seguiu em frente. Então, ele já está mostrando ali para você a venda que está sendo realizada, ou seja, gravou. Se eu sair da tela, eu consigo voltar a qualquer momento e continuar da onde eu parei. Tá? Só tenham cuidado para não fechar antes de dar aquele seguir para dar a mensagem que foi salva. Tá? Marquem ela e vai lá embaixo na setinha, eu quero continuar. Ok. Nessa tela aqui, pessoal, agora
Eu vou explicar cada campo, cada moeda que a gente diz, né? Cada menu dessa tela eu vou explicar para vocês. Nessa tela aí em cima, vocês têm as consultas. Como ele é um cliente zero, acabei de cadastrar ele agora, ele não era um cliente da minha base, vai estar tudo zero se eu clicar nessas moedas assim. Mas se ele já fosse um cliente da minha base, está retornando, ou ele é cliente da minha base, ele tem já um ponto de acesso, uma instalação, e agora ele quer outro, que é para o escritório, o segundo ponto, né? Então, aqui, como ele já existe, quando eu passo o mouse, ele em cima na primeira moeda, atendimentos. Na segunda, por favor, atendimentos. Na próxima, ordem de serviço. Na próxima, conexão, PPE, financeiro. Todas elas que eu clicar, pessoal, ele vai me mostrar se ele tem alguma pendência com a empresa. Então, isso que é legal, ele já mostra. Vamos dizer que um cliente que estava ano passado, pediu cancelamento, não está mais com vocês, agora ele está retornando, fazendo um novo contrato. E vamos dizer que quando ele saiu devendo, vai estar ali no S, a pendência financeira. Então, ele mostra o histórico daquele cadastro, tá? Claro que ele é novo, do zero, não vai ter nada. E o último deles ali, pessoal, é bem importante. Aqui nesse último, ele tem a blocklist. O que é a blocklist? O MK trabalha com a lista de bloqueio por endereço. Desculpa. Um cliente que ele tem, por exemplo, o endereço dele, antes dele tinha um outro morador que tinha contrato com a Brasilnet, porém, saiu e ficou devendo. O MK coloca ele numa lista devedora pelo endereço. Quando esse cliente, no mesmo endereço, for contratar vocês, ele vai mostrar que nesse endereço tem alguém devendo. E aí vocês vão analisar se realmente é a mesma pessoa, é da família, não é se vocês vão seguir ou não. Ou seja, é uma análise interna de vocês, mas o MK mostra, tá? Então, isso é bem legal. E a primeira lá em cima que eu pulei, a consulta STC Serasa, que é lá embaixo, uma lupinha, que eu já vou explicar em seguida, tá? Então, todas as consultas que eu fiz para esse cliente referente a SPC Serasa vai mostrar aqui. Mas eu já falo um pouquinho mais disso, tá? Então, em cima são consultas realizadas. Abaixo são as ferramentas para serem usadas na venda. O que são essas ferramentas, tá, pessoal? Primeiro, eu vou pular a ordem só para ficar melhor eu explicar. Tem o número 1 aqui embaixo em vermelho. Aquele número 1 está dizendo que eu estou lá em cima na etapa 1 da venda. Bem em cima na tela de trás, sem fechar ela, vocês enxergam 1, 2, 3, 4, 5. Lá em cima, atrás na tela. Então, isso aqui está dizendo que eu estou na etapa 1 ainda, que é onde eu registro a prospecção. O bonequinho vermelho do lado é o inviabilizar. O que é o inviabilizar? Por algum motivo, eu não vou seguir essa venda. O cliente não quer mais. Então, vai no bonequinho vermelho do lado, clica nela. Do lado, liga o bonequinho, clica nele. Nesse salvar mesmo? Lá do lado, o bonequinho, inviabilizar. Aí, clica nele. Ele vai abrir uma tela. Aqui, pessoal, quando eu vou inviabilizar por algum motivo que eu não vou seguir a venda, vai ali onde diz motivo. Tem vários cadastrados. E quem cadastra isso é a empresa. Então, se faltar algum motivo que leva um cliente a não seguir com a venda, vocês repassam para os responsáveis e eles cadastram, tá? É porque esse cliente está devedor, está na SPC, é porque não tem caixa disponível para ele, seja o motivo que for, que eu não vou seguir com essa venda, vocês precisam colocar aqui qual é o motivo, tá? Ok. Agora, mas eu não quero inviabilizar, só fecha. Eu quero deixar. Só quero explicar o que é agora. Então, esse bonequinho do 1 ao 4, qualquer etapa, se o cliente quiser, termina ali, tá? À esquerda tem uma etiqueta azul, que é tarefa. Aí, pode clicar. Você vai criar uma tarefa comigo. O que é essa tarefa, tá, pessoal? Eu vou lá abaixo no mais e vou criar uma tarefa. O que seria uma tarefa? Eu registrei a lead desse cliente e contatei ele, né? Estou ali tentando iniciar uma venda, porém, quando eu falei com ele, ele me disse assim,
não posso te dar atenção agora, você pode me ligar no final da tarde? Pois é, tá? E aí você vai criar uma tarefa para não esquecer de fazer esse contato. Então, você vai botar lá em cima do nome. Ligar para seguir com negociação. Ligar para fulano. Sei lá, você vai dar um nome, tá? E ao lado, você vai colocar para quem se destina essa tarefa. Eu quero que você bota para você mesmo, por favor, Juliana, para poder mostrar na gravação, tá? E abaixo está a descrição. Vai botar o nome, o telefone. Então, o que deve ser feito? Bem embaixo tem uma agenda para quando essa tarefa. Então, você vai colocar que é para hoje. Do lado. Isso aí. Você vai colocar ali, se você quer notificar o operador, né? Para aparecer lá na tarefa dele, ok? Do lado, bloquear etapa. Cuidado. Se eu bloquear a etapa, ninguém consegue seguir a antes do operador fazer essa tarefa designada a ele. Então, se eu botar bloquear sim, ninguém pode seguir. Se eu botar não, qualquer um pode seguir, indiferente se ele fez ou não a tarefa, tá? Então, cuidado com esse campo. E do lado está ali prioridade. Qual a prioridade dessa tarefa? É baixa, média ou alta? Perfeito. E salva. Então, acabei de criar uma tarefa vinculada à minha venda. Pode fechar essa tela. Agora, eu quero, antes de eu mostrar onde é que essa tarefa foi, tá? Abaixo, na próxima moeda, tem um bonequinho azul, que é o comentário. Pode clicar. Então, em todas as etapas, pessoal, eu posso registrar tudo que foi conversado com o cliente para que, quando alguém fizer uma consulta nessa lead, possa ter esse acesso. Então, por que você abriu essa tarefa? Você vai colocar ali, contatei o cliente para a negociação, o cliente me disse que está no horário de trabalho, pediu para que eu entrasse em contato às 18 horas. Um exemplo, tá? Você vai descrever ali. Por quê, pessoal? Isso vai ficar salvo nessa lead sempre que consultar está lá essa informação. E aí você salva. Então, eu não posso seguir agora, ele pediu para ligar só no final da tarde, documentei, criei a tarefa para eu fazer a ligação, vou sair, vou seguir, vou fazer outras vezes. Pode fechar essa tela. Sair. Por que eu saí, tá, pessoal? Porque agora eu vou para a próxima venda, ou para a próxima lead, para a próxima negociação. Vai lá no T, lá em cima, do lado do tem aquele T, que é as tarefas do usuário. Se outros de vocês entrarem agora no sistema, não vai aparecer nenhuma tarefa, só vai aparecer para quem foi criado. Você criou para você mesmo, Dina? Eu acho que não, né? Não está aparecendo aí, Tati. Coloquei para mim. Mas para amanhã? Uhum. Vai. Hoje para amanhã. Amanhã, tá? Bem. Mas não tem problema. Depois, na próxima etapa, a gente cria mais um de novo, tá? Agora, pessoal, vamos lá no número 1, pode clicar. Como eu parei no número 1, é ali que vai estar a negociação. Marca ele e vai lá embaixo no seguir. Isso. Ele vai voltar exatamente onde estava quando nós paramos, que era aqui. Então, só para eu explicar, lá embaixo de novo. O número 1, o bonequinho vermelho, a tarefa e o comentário sempre vão estar em todas as 4 etapas de venda. O que é diferente aqui é a lupinha, que eu mencionei que eu já ia falar mais, que é a consulta SPC Serasa. Isso aí. Esse só tem nessa etapa. Então, a consulta SPC Serasa, vocês vão ter uma integração. O pessoal não vai ser assim. Então, por isso que eu vou falar nesse assunto no decorrer dos treinamentos. Não será nesse momento, tá? Pode seguir. No momento que eu clicar no seguir, eu já vou para a próxima etapa, que vai ser o número 2. Então, eu já saí daquela moeda 1. Olha, lá embaixo está o número 2. Número 2 é o momento que eu apresento o que eu tenho e faço e crio o perfil do cliente, tá? Nesse número 2, pessoal, se você olhar embaixo, o número está ali, o bonequinho vermelho de inviabilizar está ali. O cliente não gostou de nenhum deles, não gostou do preço, não quer continuar. Eu posso inviabilizar, tá? À esquerda, a tarefa está ali de novo. Queria de novo a tarefa agora, por favor. Está ali a tarefa e está o bonequinho no comentário. Vai mais. Eu não prestei atenção quando você estava preenchendo.
Botou para hoje agora? Eu não consigo ver, tá bem pequenininha a tela, tá? Fazer para hoje, você botou, né? Isso, coloquei para hoje. Se vai bloquear a etapa ou não. É isso aí. O teu nome lá em cima, o teu usuário, tá certo? Mas pode salvar. Ah, não, não botou a descrição, desculpa. Ok, pode fechar a tela. Depois a gente consulta onde ela está. Agora eu vou explicar os campos da tela, tá? Então, nessa tela, pessoal, que é o momento que você vai agora na etapa 2, é onde aparece abaixo todos os produtos disponíveis para venda para esse cliente. É ali que aparece. Por que para esse cliente? Porque a empresa, ela delimita por cidade os produtos e os valores, e até a parte fiscal. Então, por isso que tem essa separação. Pelo endereço, lá na etapa 1, que vocês cadastraram o cliente, pelo endereço dele, são esses produtos que vocês podem vender para ele. Aí vocês vão dizer assim, mas tem um produto X que para um cliente aparecer para esse não. É porque não está para o endereço dele, é por isso, tá? Então, isso foi uma delimitação feita pela empresa. Bem em cima, todos esses são para essa cidade. Mas vamos dizer que o cliente só quer plano que tenha TV. Quando tu marcar lá em cima, interesse TV, ele faz um filtro lá embaixo e só filtro que tem TV junto no combo, entendeu? Só telefone. Se você marcar, ele só filtra que tem telefone. Então, ele faz uma busca lá embaixo, tá vendo? Telefone, só isso que tem. Desmarca telefone e marca TV. TVs, só esses que tem TV junto. Agora marca internet, filtro, por exemplo. Aí todos que tem internet aparecem ali, tá? Eles são um delimitador para saber o que vocês podem vender do que tem interesse. Perfil. O perfil é bem importante para saber o que eu posso oferecer ao cliente. Então, perfil, você tem ali a opção, você vai questionar o cliente, o que ele usa para saber o que você precisa ter. Aí você vai perguntar, você utiliza Wi-Fi? Eu disse sim. IP fixo? Não. Na próxima ali, eu não estou conseguindo ver filmes online. Vocês assistem? Sim. Acesso ao YouTube? Sim. Acesso às redes sociais? Sim. Assistem filmes? Sim. Quantos dispositivos tem nesse endereço que vão utilizar a internet? Aí é tudo que utiliza. Geladeira, TV, tudo, tá, pessoal? Utiliza a internet. Aí você vai colocar aí. 11. Aí, pessoal, agora começa a verificação de vocês. Os produtos para ele estão abaixo, mas ele tem 11 dispositivos, que vamos dizer que 2 ou 3 estão assistindo os filmes online separadamente, tem outros jogando. Então, assim, pelo perfil dele, a partir eu posso ofertar para ele. Porque como cliente, a gente sempre pede cuidado, né? A gente gosta de trazer isso por experiência dos clientes. O cliente sempre quer o mais barato. Mas muitas vezes o mais barato não atende o que ele precisa. Ele não vai dizer que foi ele que escolheu o mais barato, vai dizer que o sinal que é ruim. Então, para ter esse cuidado, tá? Então, pelo perfil dele, o que eu posso ofertar desses produtos abaixo que eu sei que vai atender muito bem? Aí você vai dizer, olha, eu tenho tal produto que contém o que no combo. Cada pastinha tem um combo. Aí tem um maisinho do lado. Clicando nele, diz o que contém dentro desse combo. Ó, tem o Qualifica, tem... Então, tudo que tem está ali dentro, tá? Então, bem importante. Pode falar. Elisângela, por exemplo, a gente marca a quantidade de dispositivos aí e ele se interessa por um plano X. Aí, no decorrer do tempo, ele vê que, por ter muito equipamento em casa, o produto que ele escolheu, né, a conexão, a velocidade, não está suprindo a quantidade de equipamento que ele tem lá, de dispositivos. Então, ele teria que contratar uma velocidade maior. A gente consegue visualizar essa quantidade de dispositivos que ele tem de fácil acesso para a gente poder ver que essa é a necessidade dele? Toda venda realizada fica um histórico. Aí você vai ter que olhar o que ficou salvo lá dentro desse histórico, tá? Então tá. Eu já vou te mostrar como que você vê o histórico, tá? Tá. Então, aqui, pessoal, vocês vendo pelo número dos dispositivos, vocês mais ou menos já têm uma ideia, pela experiência, vocês já não têm essa informação. Então,
vocês vão dizer, olha, eu tenho plano X, que o valor é tal, e nele vem isso. Então, vocês vão abrindo e vão explicando para ele, tá? Aí ele vai dizer quais ele mais gostou. E ele não precisa escolher agora, ele diz quais ele mais gostou. E depois, daí vamos dizer assim, é tipo um funil, depois ele diz o que ele realmente vai fechar, tá? Então, você vai marcar na linha da pastinha que ele gostou, e vai lá embaixo tem aquele joinha verde, para dizer que ele tem interesse. Esse ele gostou, então tu já vai separar, entendeu? O que mais? Marca mais um ou dois ali que ele gostou, só para fazer um filtro, tá? Então, o que ele gostar, você já vai marcando. Porque agora é muita coisa, então a gente vai diminuir o leque dele, tá? Antes de eu seguir, eu vou explicar essa tela aqui, tá, pessoal? Bem embaixo, então, repetiu o que tem de diferente. É o joinha, que é o interesse, que é só dessa tela, e à esquerda tem um atualizar. O que é um atualizar? Vocês abriram essa negociação, essa lead, e durante esse processo, a empresa cadastrou um produto novo para venda. Se essa lead já está aberta, eu não perco, eu consigo vender o produto novo. Para isso, eu só preciso dessa primeira linha esquerda, que é um atualizar, uma setinha, e ele atualiza a lista dos produtos disponíveis, já traz esse novo junto, tá? Então, isso é para atualizar se teve alguma alteração de algum produto para venda. Já fiz, então, toda a pesquisa com ele, já expliquei o que eu tenho, ele já me disse o que ele gostou. Então, a partir desse momento, pessoal, eu posso seguir em frente, mas eu não quero seguir, eu quero mostrar para vocês. Clica no número 2 para salvar tudo que você preencheu aqui. Dá um ok. Olha, sumiu do número 1, tá vendo? Por quê? Lembra que eu estava no 2. Então, ele vai estar lá onde eu parei, tá? Pode clicar. O que está na etapa 2 aguardando para seguir? Está tudo aqui, inclusive a vendo o que a gente está fazendo. Aí eu vou explicar a questão do histórico, dá um duplo clique. Cima da tua venda, do teu cliente. Olha ali, ó, de baixo para cima. Quanto mais para cima é a última interação. Então, tudo que foi feito, e tu vai ter ali, ó, o comentário. Dá um duplo clique na linha do comentário. E daqui, ó, o comentário salvo, tá? Fecha essa tela. Um pouquinho mais para cima, deixa eu só ver. Escolha nesse último de cima, dá um duplo clique, deixa eu ver o que salvou ali. Ali estão as informações, tá? Então, tudo fica sempre salvo, tá, pessoal? Então, aqui é bem importante esse histórico. E lembra que eu falei do usuário e senha, que fica no log, olha ali o operador, ó. Agora, o dia não fez mais nada, outra pessoa que seguiu, vai ficar o operador, o nome do outro que seguiu dali, tá? Então, por isso que é importante o usuário e senha de cada um. Outra questão, fecha essa telinha. Bem abaixo, em todas as telas tem isso, tá, pessoal? Em todas elas. Bem abaixo à direita tem um olhinho bem pequenininho, bem à direita. Aí, todas elas têm isso. Pode clicar. Que são o que vocês querem visualizar dentro da tela, que são as colunas que estão aí, tá? Então, lá em cima, se tu olha nas colunas, tem código, entrada, vendedor, cliente, cidade, é tudo que está aí do lado, tá? O que ficar riscado não vai mostrar na tela, fica oculto. O que não está riscado é o que está mostrando. Tira, por exemplo, interesse. Desmarca interesse. Olha lá em cima, já vai sumir o interesse. Ó. Tudo que você riscar não aparece mais na tela. Depois que eu filtrei o que eu quero ver, eu clico fora. E lá embaixo do lado tem um Vzinho que é para salvar esse filtro. A partir de agora, o usuário diga, quando ele entrar nesse menu, é isso que vai aparecer para ele, não vai aparecer tudo. Porque ele filtrou o que ele quer ver. Isso é por usuários. Então, cada um de vocês que queira, faça no seu usuário, tá? Então, isso tem em todas as telas. Assim como em todas as telas à esquerda, tem alguns ícones pequenos também, que é onde você, o que está na tela, você pode importar, você pode imprimir, pode exportar do Excel, para CSV, ou pode imprimir ali, é só na impressorinha. O que está na tela sai impresso. Então, em todas as telas tem isso também, tá? Exportação ou impressão. Ok, lembra da tarefa que não tinha dado certo? Vai lá no T, por favor, da tarefa.
Vamos só para voltar ali para mostrar o que antes não apareceu, para ficar na gravação. Tá ali a tarefa, foi para hoje. As tarefas de amanhã, pessoal, só vão aparecer amanhã, então quando vira o dia, tá? Então, tá ali a tarefa, ele vai executar. Ele vai lá embaixo no moedinha. Ele vai ver o que está descrito na tarefa dele. Marca ela, vai isso. Ele vai olhar o que está descrito, vai executar, e daí ele vai ali do lado, status. Vou colocar, então, concluído. Isso. Abaixo ali, método, ali é o motivo da conclusão, então você vai colocar contato realizado, conversado com o cliente, como você quiser, né? Você confirma abaixo e salva. Isso aí. Então, está concluída a tarefa, podemos seguir com essa venda lá na etapa 2. Pessoal, estou parando e voltando para poder mostrar todos os campos, tá? Ok. Marca a minha venda e vai lá embaixo na setinha para a direita continuar. Isso aí. Vai voltar exatamente onde nós paramos. Olha aqui, tudo preenchido. Só um cuidado, tá, pessoal? Ele só está preenchido porque antes de fechar, você foi lá embaixo no 2 e salvou. Se você tivesse só fechado no xizinho sem salvar, quando chegasse aqui, ali em cima o perfil, o dispositivo já está tudo em branco. Então, salvem antes de sair sempre, tá? Ok. Cheguei na tela. Tudo certo, vou seguir. Pode ir para a próxima. Ele vai passar para o número 3. Esse momento aqui, pessoal, conforme o mapa do Incarnate Maps, o bonequinho azul é o cliente, o endereço dele, vai ter um círculo azul ao redor dele, que é o raio de atendimento, ou seja, a empresa que diz quantos metros desse endereço tem que estar a porta para poder instalar ele. Se não for dentro desse raio, vocês não instalam. Exemplo, tá? Então, lá em cima, na segunda moeda, por favor, ele vai me mostrar, conforme já a parametrização do sistema, feito pela empresa. Pode clicar. Vai ali embaixo, reservar porta. Azulzinho. Isso. Aqui vai aparecer dentro daquele raio de atendimento já configurado pela empresa, quais as portas estão disponíveis para vocês instalarem esse cliente. Ah, só tem uma porta para esse endereço. E vamos dizer que próximo a ele tem 3, 4 vendas sendo feitas. Se você reservar a porta para ele, os outros vendedores não podem usar essa, tá? Então, isso é uma segurança, que a gente ouviu muito relato de clientes que acontecia de várias vendas simultâneas, o vendedor escolhia a mesma porta, quando ia lá para instalar, um instalava, os outros ficavam sem instalação. Então, para não ocorrer isso, ele tem sistema de reserva. Porém, não é infinita. Se não instalou em uma semana, ele libera a porta. 7 dias. Então, tem essa ciência que não vai ficar sempre ali. Passou 7 dias, não finalizou, ele não fica mais com essa porta reservada. Só fecha, volta em cima na primeira moeda, não, na primeira moeda em cima. Isso. Não, fecha essa tela aí. Pode fechar. Aqui. Então, pode voltar lá em cima na primeira agora. Então, você já reservou a porta, você já fez ok, marca lá embaixo, confirma a viabilidade. Então, você já reservou, confirma e segue para a próxima tela. Isso aí. Então, pessoal, agora olha lá embaixo, eu estou na etapa 4. Aqui na etapa 4 é o momento que eu fecho a venda. Então, cadastrei, eu falei os produtos disponíveis, conferi se tinha porta, e agora eu vou finalizar a venda. Na hora de eu finalizar, eu tenho que confirmar tudo com o cliente. Por quê? E depois de fechar a venda, não tem como alterar. Então, agora esse é o momento que eu confirmo tudo com ele e finalizo. Bem em cima, planos disponíveis, vai aparecer aqueles que ele se interessou lá na etapa 2. Então, já aquele monte de planos virou só nisso, que foram os que ele gostou, tá? E agora, o momento que você confirma qual desses 2 o senhor vai fechar com nós. Um exemplo, tá? Ele vai dizer, ó, eu quero esse plano. Perfeito. Você vai dizer, olha, esse que tem os produtos X, você vai dizer ali embaixo, tá?
Bem em cima à direita, você ainda pode trocar o vendedor se precisar, tá? Se não, mantém. Na segunda linha, forma de pagamento da adesão. A empresa cadastra quais são as formas de pagamento da adesão, isento em uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não é o vendedor cria na hora. Não, ele seleciona o que a empresa já pré-configurou, tá? Seleciona, então, qual a forma de pagamento da adesão. O próximo abaixo. A forma de pagamento é o boleto, né? O próximo vencimento. Pode ser isso. Dentre os vencimentos, qual esse cliente escolheu? Então, de novo, não é o vendedor que cria o vencimento aleatório. A empresa cadastrou quais vencimentos vocês podem ofertar para o cliente. Perfil de ativação é só para o controle interno, se a empresa está instalando dentro do período, tá? E, por último, embaixo, o motivo do fechamento. O que levou o cliente a fechar negócio com vocês? Esse motivo de fechamento também é cadastrado pela empresa. Então, vocês, vendedores, aqui eu costumo ter os motivos de vencimento, de fechamento XYZ. Não estão aqui, falem com o pessoal responsável, eles cadastram, tá, pessoal? Depois que eu configurei tudo, eu reviso, confirmo com o cliente. Se ele me disser que é isso mesmo, eu vou lá em cima e marco o negócio fechado. Só depois que eu confirmei. Por quê? No momento em que eu salvar lá embaixo, o pessoal no verde só não salva ainda. Vai dar um ok ali, só não salva no verde, tá? Deixa assim por enquanto, eu quero dar mais uma explicação. Depois que eu salvar no verde, pessoal, ele não deixa eu alterar mais nada daqui. Se o cliente disse que ele quer esse produto, esse plano, esse combo, daqui 10 minutos ele liga para você e diz, ai, me arrependi, eu quero outro. Primeiro você faz o financeiro desse e daí altera pelo novo, não consegue mudar aqui depois de salvo, tá? Só para vocês saberem essa diferença. Segundo, que eu queria explicar antes da gente salvar. Lembra lá no início da venda, na etapa 1, que tinha o pré-cadastro, aquele mais com raiozinho, só ia o nome, telefone e endereço, e o completo que nós fizemos. Se você tivesse feito um cadastro expresso, que não tem documento, nada, só nome, telefone e endereço, aqui, quando você clica no verde, ele te daria, só não clica ainda, ele te daria uma mensagem de erro em vermelho, ali embaixo, dizendo que não é possível efetivar uma venda para o pré-cadastro. Ou seja, antes de eu efetivar, se eu fiz um pré-cadastro, eu preciso naquele bonequinho azul, ali embaixo à esquerda, e alterar os dados para colocar que se ele é pessoa física ou jurídica, e se ele é cliente, funcionário ou fornecedor, tá? Mas como você já fez, pode clicar, vai mostrar a tela que mostra. Isso aí. Você vai abrir a tela, daí você vai ter que colocar se é pessoa física ou jurídica, vai preencher documentos, a classificação do cliente. Então, mas como você já fez completo, ele já está tudo aqui, mas é só para mostrar o que mudaria no cadastro expresso, tá? Deixa eu voltar para a tela anterior. Agora que eu conferi, está tudo certo, eu salvo no verdinho. Ele vai sair da etapa 4 para 5. Então, ok. Ali embaixo, então, pessoal, se você olhar para o número 5, a tela acima continua igual, só que você pode ver que os campos não são editáveis, ó. Está tudo cinza, os campos. Esse molho de chaves ali você não mexe, isso é permissão, tá? Então, olha, tudo em cinza ali dentro. Então, pessoal, por isso que eu mencionei. Ele se arrepender, ele quer trocar. Primeiro você gera o financeiro, gerou o financeiro, você pode alterar depois que ele pediu, tá? Aqui, pessoal, por enquanto, como está terminando o nosso tempo, então a gente não vai seguir, vai parar por aqui. Então, o vendedor, o comercial, terminou a venda dele. Então, ele fechou a venda, não inviabilizou nem nada, ele fechou a venda, ok. Está lá na etapa 5, pode fechar, vai lá em cima no número 5 na tela de trás. Vai estar lá a venda finalizada. Pode fechar aí. Em cima no 5, vai estar lá a venda finalizada. Isso aí, pode clicar lá no seguir. Isso. Ele vai carregar, vai parar lá onde nós estávamos. Então, você nunca perde, sempre volta onde nós paramos, tá? Na próxima conversa, amanhã, eu vou ensinar, depois da venda fechada, o financeiro terminou, como que eu gero o financeiro, as parcelas do cliente,
como que eu gero o termo para assinatura do cliente, né, para aceite dele, como que eu crio o PPE do cliente, como que eu crio o OS para o técnico que lá está lá na casa dele. Então, amanhã a gente entra nesses assuntos que são aquelas moedas abaixo, tá? Então, isso do início ao fim foi a venda. Terminei a venda, nós vamos mostrar as próximas etapas para que todos conheçam o processo de ponta a ponta. Depois que eu mostrar tudo, pessoal, de ponta a ponta, nas próximas agendas, nós vamos voltar a fazer uma venda de novo, e eu vou pedir que vocês façam, eu vou só acompanhar para ver se está claro as informações para vocês. Enquanto isso, mais para o final da tarde, que demora em torno de umas 2 horas para liberar o link da gravação, né? Quando tiver ele, eu mando lá o pessoal, então, o Fernando vai encaminhar para vocês essa gravação, para vocês reassistirem, e com o usuário e senha de vocês fiquem à vontade, façam quantas vendas vocês quiserem, para que vocês vão conhecendo os campos, e daí vocês vão me trazendo as dúvidas que vão surgir. Hoje foi o primeiro contato, então eu imagino, né, que está difícil de ter alguma dúvida, de entender bem, mas o que vai trazer a segurança, vocês aprenderem, são esses testes que vocês vão fazer, tá? Então, fiquem bem à vontade. No dia da migração final, a gente vai limpar isso tudo, não se preocupem. Pode vender para a mãe, para o irmão, seja quem for, pode fazer cadastro, tá? Então, fiquem bem à vontade. De hoje, do que nós vimos até aqui, pessoal, do início até aqui. Ficou dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Ficou claro? Conseguiram entender a usabilidade de cada etapa? Fiquem bem à vontade para falar, né? No caso em que o cliente solicitar a contratação de um plano, por exemplo, pediu ali 900 metros, passou 5 horas depois e ele quis mudar para um outro plano. Nesse caso, a gente consegue excluir o que foi feito e fazer um novo, ou, por exemplo, fazer um upgrade. Assim, por todos os dados do sistema. Por segurança, não existe o excluir, sempre vai ficar aquela linha feita, tá? Mas aí você vai fazer um upgrade, que realmente é uma troca, então, por isso que eu falei, primeiro você gera o financeiro, depois troca, tá? Então, ele vai aparecer aquele plano que ele já tem contratado, o pacote dele, mas pode fechar essa telinha, por favor? Nessa mesma tela do CRM, depois que ele já tem tudo, lá embaixo você tem uma setinha para cima, que a gente ainda não entrou, mas só para te adiantar, tá? É nessa tela que você vem, que é onde você faz uma troca de plano, um upgrade ou downgrade, tá? Mas isso a gente vai entrar e eu vou ensinar como fazer também. Mas daí é aqui que você vem, não é excluindo uma vez feita uma lead para o teu histórico, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. E se por um acaso o cliente não tiver e-mail? É um campo obrigatório, até porque, para que vocês consigam fazer os envios, tanto de mensagens como de boleto, nota, né? Se ele pedir, precisa. Então, se ele não tem, você pede de alguém próximo a ele que ele possa indicar. Eu tenho provedores, mas eu acredito que pelo porte de vocês de repente não vão adotar isso, mas eu tenho provedores menores que às vezes botam um e-mail da própria empresa. Mas eu não indico, se ele não tem, ele coloca de alguém próximo a ele, até porque se ele tem um smartphone, no mínimo, o pessoal é obrigado no e-mail para fazer o cadastro. Então, algum ele deve ter, né? Entendi. Mas, assim, é obrigatório, por mais que não tenha um asterisco, tá? Mais alguma pergunta? Hoje é o primeiro contato, eu sei que são poucas, mas vamos treinando, testando para ir me trazendo as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, por hoje o que eu tenho para passar é isso, tá? Como nós estamos em 2 equipes, manhã e tarde, então eu vou tentar seguir o mesmo fluxo com ambos, tá? Então a gente também parou nesse mesmo menu com outra equipe. Agradeço o tempo de vocês e eu vou pedir a colaboração de vocês para sempre me trazerem as dúvidas e sempre testarem depois, né, com o tempo, e testarem o que eu mostrei para vocês, que é para vocês realmente fixarem o que eu mostrei aqui, tá? Pablo, quer trazer alguma informação ou podemos finalizar? Podemos finalizar. Então, pessoal, muito obrigada. Amanhã retornamos aí novamente, tá? Igualmente. Obrigado, tá, Elisângela? Obrigado a todos também que participaram. Para namorar em vida é igual. Ó, aí conforme a semana que dá.